pessoal, tudo bem? Hoje o Casa vai começar com a resposta da Anne para aquelas sugestões que eu dei de leituras para o bebê dela. Vocês devem lembrar que no nosso antepenúltimo programa, a Anne estava lendo um livro de química para o bebê dela. Um absurdo. Então eu sugeri alguns livros próprios para bebês e mandei uma mensagem para ela. Vamos ver a resposta que ela me mandou. Curiosa para ver o que ela disse, se ela gostou, não gostou, vamos ver. Cal, que dicas importantes tu me deu. A última vez eu estava extremamente perdida, lendo um livro de química para o meu bebê. E aí depois da nossa conversa eu pude perceber que não é assim. Cada livro é pensado por uma faixa etária. Então eu não posso comprar um livro com muito texto, com textos complexos para uma criança, por exemplo, de 3, 4 anos, né? E muito menos um livro de química para um bebê. Foi muito importante a nossa conversa porque eu percebi que os livros eles são pensados para cada faixa etária de cada criança, de cada adolescente, de cada adulto, né? Nível de leitura. Então agora eu vou aproveitar que eu estou aqui no centro. Hoje eu vim dar uma passeada aqui no Teatro São Pedro, aqui em Porto Alegre, que está maravilhoso esse dia quente. E eu vou aproveitar e passar numa livraria e vou comprar um livro para o meu bebê. Então um livro para o bebê geralmente ele é pensado mais na questão da cor, né? É bem lúdico. Geralmente é uma coisa interativa para o bebê poder brincar, né? Poder olhar as cores, elas são pensadas justamente que chamam a atenção do bebê. Então, pensando nisso, eu vou comprar um livro bem bacana, não vai ser de química, vai ser um livro sem texto, mas um livro muito legal. Eu tenho certeza que o meu bebê vai adorar brincar no banho ou quando ele estiver no bercinho dele, podendo interagir com o livro. Tem alguns livros que têm pequenos brinquedos, né? E isso que eu vou fazer. Agora, nada de ler livro de química para o meu bebê. Livro de química só mais daqui a uns anos. Um beijo, Cacau. Ô filho, desliga esse celular e vai ler, tá? Aham. Filho, tu não ouviu? Eu já pedi pra tu desligar esse celular, vai ler. Mãe, por que eu tenho que largar o celular pra ler se tu também tá com o celular? Vocês estão vendo? É assim que funciona. Como é que eu vou querer que meu filho leia se eu também não leio? Então, claro, isso aqui é um teatrinho, né, que a gente fez, né, eu e meu filho. Mas, na verdade, as coisas aqui na nossa casa nunca funcionaram assim. É óbvio que nós usamos celular, eu e meu filho. Eu uso para o meu trabalho, eu uso para falar com os meus colegas, eu navego nas redes sociais. É evidente, nós não somos ETs nem excluídos digitais. Meu filho adora também usar o celular, usa computador, né? Nós também temos aquela briga famosa aqui em casa, né? Só que desde muito pequeno o Rafael tem acesso aos livros e desde muito pequeno ele nos vê sempre lendo. Por exemplo, agora eu vou enfrentar um dos meus grandes desafios e é grande em todos os sentidos. Olha o tamanho do livro, tá? Esse aqui é Ulisses, do James Joyce. Eu, por muitos anos, protelei essa leitura, porque todo mundo sempre falou que era um livro muito difícil de ler, não é? Mas finalmente eu comecei. Comecei pela introdução, na verdade, né? É uma edição nova, diferente, pelo menos eu não conhecia, é um novo tradutor. E, enfim, eu comecei a ler, né? Então, nosso filho, o Rafael, ele sempre nos vê lendo, sempre nos viu lendo. Então, não é nenhuma novidade para ele me ver com livro, e da mesma forma que o pai, muito embora o pai dele prefira ler hoje os livros digitais. E com o Rafael não foi diferente. Ele, desde pequeno, sempre teve acesso aos livros, e desde muito pequeno ele sempre pegou os livros para ler. Ele tem, hoje as escolhas são dele. Às vezes eu sugiro, às vezes ele escolhe. Às vezes a escola sugere. Às vezes a escola sugere, nem sempre ele gosta muito dos livros da escola, mas enfim, ele precisa passar por isso também. E ele vai falar um pouquinho sobre os livros que ele já leu, as coisas que ele gosta, assim, bem rapidamente, para dar uma sugestão, assim, para vocês falar como é que são os movimentos de leitura dele, hein? Rafa, pode falar aí. Bem, eu li esse livro aqui, o Tom Sawyer, né? Só que é em quadrinhos, na verdade, não é muito texto, assim. Eu não li o texto, eu só li o com imagens e tal. Também já li esse livro aqui, ó, o Harry Potter. É o último da coleção, eu já li todos, né? E também já li Agatha Christie, a maioria. Então, assim, ó, esse Tom Sawyer, Rafa, me empresta o Tom Sawyer só um pouquinho para mostrar, ó. Tom Sawyer foi uma coisa muito interessante, assim, que aconteceu aqui em casa, né?
que eu fiz, assim, né? O Rafael era muito novinho na época para eu passar o original para ele. E quando eu achei esse Tom Sawyer na livraria, porque eu tenho muito esse costume de ficar garimpando nas livrarias, e o Rafael acabou aprendendo isso comigo também. Então, quando a gente vai pro shopping, acaba que ele também entra e fica olhando, né, as estantes e, enfim, às vezes ele não leva nada e às vezes ele leva alguma coisa, é assim que funciona. Mas eu fiquei encantada com essa adaptação, porque, muito embora ela seja em quadrinhos, tá, a arte gráfica desse material, ela é primorosa, né? Quem fez os desenhos, né? Vocês podem olhar, vou mostrar mais de perto, ó. Fez ilustrações em forma de mangá, né? Vocês podem ver os desenhos. E todas as ilustrações são assim, seguem essa tendência. E são balõezinhos mesmo, como quadrinhos, né? Mas é um trabalho primoroso, plasticamente falando, assim, uma edição muito caprichada. E embora seja o texto adaptado, foi uma maneira que eu encontrei para ele ter acesso a um clássico numa idade em que ele era muito novo. E foi muito interessante porque eu deixei esse livro em cima do sofá, e isso é uma técnica assim que a gente pode usar com os filhos, né, para aguçar a curiosidade. Então eu deixei em cima do sofá, não falei nada, não disse que era para ele. E ele um dia chegou em casa e perguntou o que era aquilo ali, para quem era. Eu digo: minha filha, esse livro tá aí, se tu quiser olhar. Era para ele, na verdade, né? E foi assim que ele se apaixonou pelo Tom Sawyer. Foi um livro que, né, Rafael? Sim, gostei bastante. Ele gostou bastante, e tanto que faltavam pouquíssimas páginas para ele terminar, e ele não dava jeito de terminar. E aí um dia eu perguntei: Rafa, por que tu não termina esse livro logo? Eu disse que é muito bom. Muito bom mesmo. Aí ele disse que era muito bom e que ele não queria que acabasse, né? E eu fiquei super contente, assim, de ver que, poxa vida, foi uma atitude que eu acertei, assim, né? Foi meio intuitivo e acabou que deu certo. Mas é que, assim, é só com o livro de quadrinhos, né? Porque o Tom Sawyer texto é muito o clássico mesmo ele ainda não enfrentou, né? Até porque é um texto mais antigo e tal, então ele tem o original, ele ainda não enfrentou o original, né? Mas enquanto isso ele vai lendo outras coisas. Então ele já tá lendo Agatha Christie, ele já leu vários, né, Rafa? Quais foram os que tu leu da Agatha? Foi Morte no Nilo, foi Assassinato no Expresso Oriente, Um Convite para um Assassinato, Morte nos Céus. Ele já leu alguns da série, né? A gente comprou. Outra coisa que é bem legal, assim, quando eu vi que o Rafael tava gostando de ler Agatha Christie, e também foi assim, ó, a gente tava viajando, a gente ia viajar e parou num aeroporto e tinha aqueles livros de bolso, né? E aí eu digo, bom, vou comprar um Agatha Christie pra ver o que ele vai achar. E ele adorou. E aí a gente comprou aquelas boxes, né, que vem com vários títulos. Isso é outra coisa bacana, porque aí cria aquela expectativa da chegada do livro e tal, né? E aí quando chegou a caixa, ele fica naquela ansiedade. Então isso é uma outra estratégia que a gente pode usar para motivar para a leitura. Então são dicas que eu estou dando para vocês que funcionaram com o meu filho e que pode ser que funcione com o filho de vocês também. Mas teve uma coisa que ela fez no Natal, eu acho que foi ano retrasado, eu tinha ganhado meus presentes, né? Daí ela chegou e colocou uma caixa, assim, na minha frente. Daí ela me disse assim: olha, chegou isso aqui pra ti. Daí eu abri, era a box de todas as desventuras em séries. Daí eu disse assim: mãe, isso aqui tá errado, não é pra mim, eu não pedi isso. Daí ela disse assim: mas eu comprei pra ti. Daí eu fiquei: que show, como é que será que é? Daí eu fui lendo, e eu devorei todos os livros. O Desventuras em Série também é uma coleção fantástica, mas sobre isso eu vou falar no próximo programa, porque esse programa já ficou longo demais. Então no próximo programa eu vou dar mais dicas, que são sugestões do meu filho, isso para um leitor já um pouquinho mais velho, né, que o Rafa tem 11, mas o Desventuras em Série foi uma sugestão de um aluno meu, né, porque eu sou professora também, eu acho que eu não falei sobre isso, né, mas um aluno muito querido meu, da faculdade até, que me falou que ele adorava ler, e eu repassei para o meu filho, né, como ele falou no Natal, e ele amou. Mas olha só, a gente não precisa gastar muito não para fazer leituras, viu? Eu vou falar um pouco sobre isso no próximo programa. Um beijo para vocês e até o próximo Casa de Leitor.